características das ondas, tá? Então, aí na página 4, você tem aqui, tá? As características. Quais são elas? Importantes. Amplitude, comprimento, frequência, período, velocidade. Vamos dar nomes a cada uma delas, tá? Bom, vou pegar uma canetinha aqui, ó. Vou falar da amplitude, ou o A, que você tá enxergando aí. Amplitude é a altura da onda, mas você tem que pensar o seguinte, ó. A onda, ela vai formando um desenho aqui, né? Eu vou pegar e traçar como se fosse a metade dessa onda aqui, ó. Eu vou separar essa onda por um eixo de simetria. Então, eu tenho uma lombada para cima, uma determinada altura dessa lombada. A mesma altura vai ser do eixo de simetria aqui do meio até embaixo, tá? Do meio até em cima e do meio até embaixo, a gente tem o quê? A altura dessa onda. É a distância aqui definida, né? Como seu ponto de repouso e sua crista, ou seu ponto de repouso e o seu vale. A crista da onda é a parte de cima. O vale da onda é a parte aqui de baixo. Então, a gente tem uma crista e um vale, uma crista e um vale, separados aqui por um eixo de simetria, tá? Que a gente chama, então, de amplitude. O comprimento da onda, agora eu vou pegar aqui uma outra cor de canetinha. Então, aqui, minha letrinha verde, tá? Amplitude. O comprimento da minha onda é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, ou até a distância entre uma crista e um vale. Se eu medir daqui, ó, da mão do menininho até aqui onde acabou o vale, eu também vou ter o quê? O lambda, que ele tá trabalhando no desenho aqui, ó. Então, aqui também é o lambda, ó. Se eu riscar aqui, ó, lambda é a letrinha grega que representa comprimento, tá? Então, como é que eu calculo o comprimento? É até mais fácil você medir a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Se você quiser pegar, né, o tamanho aqui que dá de uma onda, é o quê? A distância toda entre uma crista e um vale. Fez esse seno aqui, esse período senoidal, a função seno na matemática, ela forma esse desenho aqui, tá? Isso é o comprimento da onda. Geralmente, ele é expresso em metros ou múltiplos do metro, tá? Porque comprimento, a unidade de medida dele vai ser o metro ou os múltiplos do metro, tá bom? Bom, frequência. O que é a frequência da onda? A frequência é a quantidade de oscilações que essa onda vai dar em um determinado período. Então, para exemplificar a frequência para vocês, eu vou pegar aqui o meu bloquinho de anotações, tá? E vou explicar para vocês aqui, ó, a frequência. Então, meu comprimento, eu usei aqui um vermelhinho. E agora, para frequência, eu vou utilizar aqui o lilás. Então, vamos lá. Frequência. Ela é representada pela letra F. E ela é medida, a unidade de medida da frequência é em hertz ou nos múltiplos de hertz, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou delimitar um intervalo. No caso, eu tô delimitando aqui um tamanho, mas para mim calcular a frequência, eu vou delimitar um intervalo de tempo. Vamos supor que esse intervalo de tempo aqui é de 1 segundo.
para a onda percorrer esse espaço aqui, ó, tá? Bom, então, eu vou começar a minha onda, ó. Vou primeiro fazer esse desenho. Vai parar aqui, não vai chegar a completar, né? Nesse tamanho que eu espacei. E aqui eu vou fazer um outro desenho, ó. Bom, eu tenho o quê? Duas ondas diferentes. Bom, se eu traçar aqui, ó, cadê? Vou pegar aqui, vou cortar minhas ondinhas ao meio. Como se eu cortasse a ondinha ao meio. Não tá muito perfeito, porque meu desenho aqui tá feito à mão, tá? Bom, então, aqui é a amplitude da minha primeira onda, tá? Aqui é a amplitude da minha segunda onda. Amplitude, na verdade, pode ser só essa parte ou só essa, tá? Ou pra essa onda aqui, só essa parte ou só essa. Que eu tô mostrando as duas coisas pra você. Então, supondo que a amplitude das minhas ondas é igual, tá? Eu vou falar que a amplitude da onda 1 é igual à amplitude da onda 2, que é igual a uma altura, que eu posso falar o quê? 1 centímetro, tá? Posso expressar em centímetros aqui, ok? Vou chamar, então, essa daqui de onda 1 e essa daqui de onda 2. Agora, vamos ver o comprimento. Vamos analisar o comprimento aqui, ó. O comprimento pode ser a distância entre duas cristas, a distância entre dois vales, ou até o período aqui de uma crista completa. Vou pegar daqui, ó, de uma crista até um vale, né? Daqui até aqui também teria um comprimento, mas por ordens didáticas, para facilitar aqui o seu entendimento, né? E o comprimento da de baixo também é a mesma coisa, ó, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Eu peguei a distância entre as duas cristas nas duas. E eu percebo que a onda 1, o comprimento da onda 1, ele é maior, olha lá meu símbolo, do que o comprimento da onda 2. Guarda uma coisinha na sua cabeça, que é muito importante você saber isso que eu vou falar agora. O comprimento é inversamente proporcional à frequência. O que que significa isso? Significa eu falar para você que quanto maior o comprimento, menor é a frequência. Isso significa grandezas inversamente proporcionais. Elas variam na ordem inversa. Quanto maior o comprimento, menor é a frequência, tá? Ou seja, no intervalo de 1 segundo, a minha onda 2, ela deu muito mais oscilações do que a onda 1. Olha só, ela deu... Se eu contar a distância entre duas cristas aqui como uma oscilação, ela deu 1, 2, 3, 4, 5 oscilações. Ao passo que essa daqui deu muito menos, tá? Não completou nem duas, completou duas cristas. Essa daqui completou 1, 2, 3, 4, 5. Então, a frequência, ou seja, o número de oscilações por segundo da onda 2 é muito maior do que o da onda 1. Portanto, a onda 2 tem a frequência muito maior do que a onda 1. Então, eu vou escrever, ó, a frequência da onda 1, ela é menor do que a frequência da onda 2. As duas têm a mesma amplitude, mas elas têm comprimentos e frequências diferentes, tá? Então, eu não mostrei para você que o comprimento da primeira onda é muito maior do que da segunda? Comprimento maior, frequência menor para o mesmo intervalo de tempo. Então, o Hertz, que eu falei para vocês, o Hertz, que é a unidade de medida da frequência, ele pode ser definido como oscilações
por segundo. Então, em 1 segundo, essa daqui teve x Hz e essa daqui y Hz, tá? Mas a frequência 1 é muito menor do que a frequência 2, tá? O que aparece de novidade além da frequência? Vai aparecer o período e a velocidade, tá? Bom, o período é o intervalo de tempo, ok? Então, se eu chamei minha frequência de roxinho, aquele 1 segundo que eu falei aqui, ó, esse 1 segundo que eu isolei aqui, o que ele é? Ele é o meu período, só que o período eu vou representar pela letra T, o T maiúsculo, ele indica tempo. O período e a frequência, eles são o quê? Inversamente proporcionais também, igual o comprimento e a frequência, tá? Então, eu posso falar que a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, tá? E, por fim, gente, a velocidade da minha onda, ó. A velocidade da onda, ela vai ser definida por uma expressãozinha que tá aqui na sua apostilinha, tá? A velocidade de uma onda, ela é o comprimento vezes a frequência. Então, você vai calcular. Comprimento vezes a frequência vai dar a velocidade. O comprimento em hertz. Perdão, ô Natália. Ó, de novo. Ô, professora. O comprimento em metros. A frequência em hertz. Mas aí, a unidade de medida da velocidade, você vai falar para mim, professora, mas a velocidade eu estudei lá no módulo passado, que é em metro por segundo. Mas a frequência, ela pode ser escrita como 1 sobre t. Então, 1 sobre t é a frequência, portanto, período é 1 sobre a frequência. E a velocidade média não é ΔS sobre ΔT? É. ΔS é o espaço, portanto, é o comprimento da onda. ΔT é o intervalo de tempo, portanto, é o período da onda. A unidade de medida aqui, ó, metro por segundo. A frequência é 1 sobre t. Então, se eu multiplicar isso daqui, né? Se eu substituir o F e jogar 1 sobre t, eu vou ter exatamente essa expressão. E vai dar a unidade de medida aqui, metros por segundo. Gente, eu espero que tenha ficado claro. E aí, a gente continua o nosso tema de ondulatória nas nossas próximas aulas, tá bom? Um beijão para vocês e até mais.